Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma live e na live de hoje, nessa aula, né? A gente ia começar às 19 horas, mas aí alguns probleminhas surgiram, né? E acabei avisando lá no Stories para a gente iniciar 30 minutinhos depois, né? Então, esse é o modelo que a gente vai ver hoje, tá? Ele é um modelo, não sei se vocês estão conseguindo observar, ele é um modelo curto, né? Bem justinho. Aqui a gente tem aquela saia estilo envelope, ó, que ela é transpassada, né? Estilo tulipa, né, na verdade. A gente tem essa região superior toda franzida, essa região inferior vai ser lisa. A gente tem um recorte aqui princesa, né, acompanhando o corpo bem justinho, e a gente tem esse laço que tá muito em alta, né? Os modelos com laço, tá? E o que eu achei interessante desse modelo, da proposta desse modelo, é que o laço não é só um enfeite, né? Mas ele tem uma outra função, que é a função de servir de manga também, tá? Então, aqui está o nosso modelo e a gente vai iniciar a construção dele, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a região traseira. Na região traseira, o laço termina vindo para as costas e formando o decote com as pregas na manga, tá? Então, esse vai ser o modelo que a gente vai estar construindo agora. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que no caso de lives aqui pela rede, né, pelo Instagram, tem um íconezinho aqui de perguntas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando nesse ícone de perguntas que eu vou visualizando e vou respondendo, né? Às vezes deixam nos comentários e os comentários vão subindo e acaba ficando sem resposta, tá? Então, para não correr esse risco, a gente vai deixando no ícone de perguntas. Então, o primeiro passo para a construção desse modelo é a gente perceber que nós temos que construir uma região inferior, aliás, uma região superior, frente e costas, que é um corpete, né? Totalmente ajustado ao corpo. E aí a gente precisa de duas telas que vai atingir do centro frente até a lateral e do centro costas até a lateral. Então, vou iniciar a minha construção posicionando essa tela aqui no centro do meu manequim, tá? E a gente precisa de uma tela que atinja da altura da região que eu vou fazer a construção do meu modelo até a região da cintura. Então, aqui a minha tela tá até passando um pouco essas margens para que a gente tenha liberdade para fazer a construção. Vou posicionar a minha tela prendendo no centro do manequim e vou trazê-la com o caimento reto, observando esse caimento e observando o sentido do fio para a lateral. Vamos prender essa nossa tela na costura lateral do manequim, de acordo com as nossas marcações, e eu já vou começar a eliminar o excesso da região lateral. E aqui, nessa região onde vai ser o nosso recorte, a gente já vai construir esse recorte, né? Na verdade, a gente vai juntar esse volume para formar as nossas pences, as pences de busto e de cintura, tá? E com essas pences construídas, a gente transforma essas pences em recortes, tá? Então, já estou fazendo esse efeito aqui. E já vou fazer a marcação desse meu recorte, ó, acompanhando aqui a região das nossas pences. Então, vou marcar de um lado e do outro. Vou marcar aqui um pique que vai ser de encontro do busto. E vamos marcar a linha da nossa cintura no manequim, a costura lateral e a região aqui do nosso decote, tá? A gente pode observar que é um corpete quase totalmente reto na região da frente e na região traseira vem tendo essa queda levemente para o decote costas, tá?
Então, a gente já tem finalizada essa primeira parte do nosso modelo. Então, vamos colocar que aqui se trata do centro, dobra, frente, porque esse primeiro recorte ele vai ser dobrado, né? Vamos aproveitar a linha de centro para adicionar o sentido do fio inicialmente e vamos colocar que precisa cortar uma única vez, tá? Nessa região a gente vai posicionar o sentido do fio e a gente pode repetir as demais informações de construção do nosso modelo. Então a gente já vai aproveitar para eliminar o excesso de toda essa região. Então a gente vai eliminando essas margens e deixando só uma leve margem para a nossa construção. Se preferir, também pode eliminar o excesso aqui nessa região e nessa região também da nossa pence. Nessa região superior, a gente vai fazer um leve ajuste para fechar ainda mais essa região da pence ou do recorte, tá? E a gente faz esse movimento para evitar folgas que possam acontecer aqui na região do busto, tá? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem estar deixando aqui no ícone de perguntas, onde tem essa interrogaçãozinha, que daqui a pouquinho eu estou abrindo para responder. Então, vou eliminar aqui e organizar essa margem. Vamos para a região traseira do nosso modelo, tá? Então, eu vou começar posicionando essa linha de centro, de acordo com a linha de centro do nosso manequim. Vou trazer a nossa tela para a lateral, porém nessa região a gente já pode fazer diretamente eliminando a nossa pence, tá? Na região traseira a gente tem essa liberdade, já que a gente não tem o volume do busto. Então eu vou fazer esse movimento, fazer piques na região inferior, né, na região da cintura, e vou trazer a minha tela para a lateral para ajustar. Então, vou organizando. E já vou eliminar o excesso na região da cintura. Já vou eliminar o excesso na região lateral. E também aqui nessa região. Aqui a gente vai ajustar novamente. E ajustar novamente. Na região traseira, a gente vai ter um decote, que ele vem descendo, né? Um decote em formato V. Porém, não é um V tão profundo. Então, a gente já faz a eliminação do excesso com a tesoura. E, novamente, a gente vai ajustar essa região. Então, já estou ajustando aqui, de acordo com a costura lateral. O restante, nós vamos também ajustar aqui, ó, na região da pence, né, que seria a nossa pence. Esse excesso que vai ter nessa região, a gente pode eliminar com a fita crepe. Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Qualquer dúvida, pode deixar no ícone de perguntas, tá, gente? Vocês vão mandando boa noite. Daí, como eu tô aqui olhando para o manequim, aí às vezes eu esqueço de olhar um pouco para a tela. Mas boa noite a todos que estão entrando, tá? Qualquer dúvida, deixem no ícone de perguntas que daqui a pouquinho eu tô abrindo. Então, eu vou já aproveitar esse excesso aqui. Como é uma região enviesada, ela tende a ganhar folga. Então, a gente já vem aqui, ó, aperta bastante essa folga que pode acontecer e já cola com a fita crepe, tá? Já faz a eliminação dessa folga. Evitando que quando a gente for para o corpo com o modelo, né, a gente já tenha essa folga na região. Então, vou eliminar esse excesso.
E aqui, novamente, a gente já vai fazer as marcações. Costura lateral, região da cintura e a região do decote. Vou aproveitar aqui a linha de centro novamente para traçar a linha do fio. Depois a gente retraça mais para dentro e colocar as informações que se trata da região das costas, tamanho 40, cortar um par, porque a gente tem um lado e o outro, tá? Lembrando que esse molde que a gente está fazendo aqui, o mesmo molde pode ser utilizado para o forro e aí faz aqueles leves ajustes de redução, tá? Então, dicas incríveis, a Karina está dizendo. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda. Então, vamos agora fazer já a região da saia da parte traseira, né? Na região traseira a gente vai ter uma saia simples mesmo, né? Na verdade, o modelo de saia que a gente vai ter é um modelo simples, né? Levemente ajustado, estilo secretária, né? Porém, na região frontal, a gente faz esse estilo tulipa, né? Já que tem esse transpasse um pela outra que deixa essa estrutura. No forro reduz, sim. Geralmente a gente faz uma leve redução para a borda, né, interior e o comportamento também não ficar mais folgado. Uma dica pode ser essa região utilizar como forro, e aí se você vai utilizar bojo e mais alguma outra coisa, você pode vir aqui posicionar o bojo e fazer a construção por cima da região frontal, no caso a região com bojo, né? Somando mais esse volume do bojo. E a região traseira você pode só copiar e diminuir uma margenzinha, né, de 0,2, 0,3, tá? Para a região da saia, eu vou posicionar aqui a minha tela, tá, gente? Começar a prender na linha de centro, observando o sentido do fio. Vou trazer para a lateral, observando também esse sentido do fio aqui na altura do quadril. E vou prender na costura lateral. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no ícone de perguntas, tá, gente? Eu sempre falo isso porque às vezes acabam deixando no comentário e o comentário vai subindo. Vou prender aqui na altura do quadril. Como se trata de uma saia estilo secretária nessa região traseira, eu vou fazer esse movimento diagonal, ajustando para a lateral e para cima ao mesmo tempo, para tentar diminuir o máximo que eu conseguir a pence traseira, para eu não ter uma pence muito profunda. Então, eu vou fazendo esse movimento e vou prendendo na costura lateral, certo? O que sobrou de volume aqui, eu venho e prendo construindo a minha pence. Então, quando eu faço esse movimento, ó, eu diminuo o volume da minha pence na região traseira, né? Porque geralmente a gente tem nas nossas bases uma pence mais profunda, tá? Mas aí a gente pode fazer esse efeito. No que se refere à saia do nosso modelo, a gente vai diminuir um pouco, né, o volume dessa região. E a gente faz esse mesmo ajuste aqui, ó. Então, a gente vai fazer esse ajuste na diagonal novamente, para a lateral e para baixo ao mesmo tempo, para a gente diminuir um pouco o excesso. Então, essa saia ela vai ficar levemente ajustada nessa região. E aí a gente causa aquele efeito de saia secretária, tá? No manequim escala real, pode acontecer da nossa saia ter uma folga na lateral. Vou mostrar para vocês o que é que a gente faz. Já estou marcando aqui a minha pence de cintura e a minha costura lateral, certo? Qual seria essa folga lateral? Pode ser que ajustando aqui,
fica aquele rugado aqui, ó, na lateral. Aqui no meu manequim, minha escala não ficou. Mas no escala real, às vezes acontece muito isso, tá? E aí, o que é que a gente faz para eliminar? Novamente, a gente vem com a fita crepe, junta essa região aqui, ó, de volume, né? Criando uma pequena pencezinha e cola aqui e já faz essa eliminação aqui. Quando a gente for para a planificação, esse volume ele já vai estar morto. Então, não vai correr o risco da gente montar a nossa peça e esse volume ir junto para a nossa peça, né? No caso, ir junto no molde. Já vou marcar o sentido do fio aqui através da linha de centro, depois a gente retraça no molde, tá? E colocar que se trata da nossa saia, região traseira, tamanho 40 e as demais informações do modelo, né? Cortar um par, porque seria esse lado e esse lado, tá? Vamos agora para a construção da nossa saia, né? Da região frontal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Antônio. Boa noite, Gerson. Boa noite, Neura. Sejam bem-vindos. Então, para a região da nossa saia, né? Agora a gente vai para a região interna, né? A gente tem duas regiões, uma interna e uma externa. A região interna vai ser uma região lisa, simples, sem nenhum efeito. E a região externa, como eu mostrei no modelo, ela é uma região que tem um efeito, né? Todo um franzido aqui. Vou voltar a mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, a gente tem todo um franzido. A região interna é essa, ela vai ser transpassada e não tem nenhum efeito, é toda lisa. E a região externa, ó, ela é transpassada também, né, por cima e tem todo esse franzido aqui de um lado e do outro, que dá esse efeito bem legal. Depois a gente vai para a construção do nosso laço, que ele serve também de manga, tá? No caso desse laço, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, mas ele tem uma costurinha aqui, né? No caso, ele não tem um forro, essa manga não tem um forro. Mas aí tem outras ideias e se quem quiser também pode adicionar um forro a essa manga, tá? É uma possibilidade também. No caso de manter essa estrutura, seria até interessante, né? Entretelar e forrar, né? Para que ela se mantenha assim, estruturada na região, no local, tá? Temos uma pergunta, você faz curso de mulagem, como funciona, qual o valor? Tenho sim, né, o meu curso de mulagem, inclusive já tenho alguns alunos, né, que estão comigo, já estou na quarta turma, né? O link de inscrição se encontra na bio, você consegue acessar. O curso é através da plataforma da Hotmart e através do link você consegue acessar todas as informações. O curso possui mais de 120 aulas gravadas. Atualmente temos 30 e poucas aulas que são gravadas de aulas ao vivo, o restante é tudo aulas de modelos do curso e orientações que eu dou da técnica, né? E semanalmente eu tenho uma aula, né, com os alunos ao vivo, né? Onde a gente conversa, aprende a construção de um determinado modelo novo, diferente do que já está lá no curso, e aprende mais e mais conteúdo, tá? Quem tiver interesse pode estar dando uma olhada no link da bio para conhecer mais informações do curso. Então, nós vamos agora começar a posicionar. Lembrando que essa aula ela vai ficar salva, porém não no Instagram. Eu não deixo as lives salvas no Instagram. Eu salvo e depois eu jogo no YouTube, tá? Mais dúvidas vocês podem estar deixando no ícone, né? Que daqui a pouquinho eu estou abrindo. Então, para a construção dessa saia, eu preciso de uma tela que atinja os dois lados, tá? Como é uma saia assimétrica, a gente precisa de uma tela com essas duas partes, né? Que atinja um lado e outro.
Então, eu vou começar posicionando aqui, ó, no centro do meu manequim. Vou prender a minha linha de centro, respeitando a linha de centro do meu manequim e o caimento da tela. E aqui, ó, eu vou fazer essa movimento... Aliás, perdão. Eu vou trazer acompanhando a linha do sentido do fio na altura do quadril e vou prender na lateral. Da mesma forma para o outro lado. Aqui a minha tela está quase no limite, ficou pouca margem, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Para baixo eu vou fazer o mesmo movimento que a gente fez na região da frente, aliás, na região traseira, e vou dar um leve ajuste e prender na lateral. Aqui na região da cintura a gente vai fazer esse tipo de ajuste, né? Aquele ajuste diagonal e vou prender aqui. Então a gente faz esse movimento e prende, tá? Vai fazendo esse ajuste e vai prendendo na lateral. Vou eliminar o excesso, certo? Ok? E do outro lado a gente pode fazer o mesmo movimento ou não, tá? Por enquanto, a gente vai fazer toda a marcação na costura lateral aqui e vai fazer toda a marcação aqui, ó, da região da cintura. E por que que eu falo ou não? Porque aqui a gente pode fazer o seguinte movimento, ó. Já vou traçar aqui o formato da saia, acho que eu vou trazer ela um pouco mais alta aqui. Certo, ó. E ela vem até essa região, né? Mais ou menos. E aí eu sei que ela continua para cá, tá? Ó. Eu posso fazer já esse movimento marcando essa região. Já essa outra região aqui, ó, que falta cintura e costura lateral, eu não preciso marcar, porque eu sei que um lado é o espelho do outro, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, depois que, no momento de correção, a gente pega essa região e copia para o outro lado, daqui para cima. Até porque a gente precisa ter o mesmo formato de cintura, o mesmo formato de costura lateral. Eu não posso ter um molde ali com esse lado de um jeito e com outro lado de outro, tá? Então, a gente só faz a marcação aqui, ó, do nosso formato. Vou eliminar já o excesso aqui dessa região. E agora que eu tenho a altura da frente, ó, vou marcar também a terminação da região traseira, respeitando essa altura que eu vim trazendo aqui da região da frente. E já vou eliminar o excesso dessa região, tá? E aí eu já tenho a região traseira toda ok e essa primeira parte toda ok. Agora a gente vai para a construção da saia que a gente tem com franzido. Alguém está tendo alguma dúvida até agora? Qualquer dúvida podem deixar nesse ícone aqui de perguntas, porque nos comentários acaba subindo e aí a gente vai perdendo, tá? Então, agora a gente vai para a saia aqui, ó, nessa região. E a gente tem o franzido aqui e o franzido aqui, tá? Então, nesse quesito, a gente vai precisar de uma outra tela. E essa tela, ó, ela tem muito mais comprimento. Vocês podem observar que eu deixei um comprimento maior. Por quê? Porque eu vou utilizar mais tecido aqui, ó, para a construção do franzido, tá? Então, eu tenho a mesma medida da outra tela, mais metade quase aqui para baixo. Ok? Você eliminou a pence da cintura da frente só na puxada, né? Isso. Franzido ou drapeado? É um franzido, tanto de um lado como de outro, né? E esse franzido é que causa o efeito do drapeado, né? O drapeado é um efeito que a gente constrói através de técnicas, né? Então, o drapeado a gente atinge, por exemplo, através de franzido,
através de construção de pregas, né? Então, o drapeado ele é um efeito. E o efeito a gente atinge através de técnicas, né? Então, isso, né? Para a pergunta também da Karina, né? A pence da frente, ela já foi eliminada aqui na frente, né? Fazendo esse ajuste. Então, nas nossas peças, né? Nas nossas saias, a região da frente, a gente consegue eliminar totalmente a nossa pence. Já na região traseira, a gente não consegue eliminar essa pence porque a gente tem uma profundidade muito grande aqui por causa do volume do bumbum, né? Então aqui a gente não consegue fazer essa eliminação, né? A gente consegue reduzir, deixar ela mais delicada, mas a gente não consegue eliminar por completo. Já na região da frente a gente consegue fazer essa eliminação por completo. Uma outra possibilidade, caso você queira tirar de todas as formas essa pence, é aplicar um recorte. Aí pode ser uma opção, põe o recorte de cima a baixo, né? No caso aqui na região traseira, e eu acho até que conversa mais, né? Com o modelo, porque aqui a gente tá vindo com recorte, aqui não tem recorte nem costura, de repente aqui o recorte conversaria mais para não ficar só a região traseira com a pence aqui, tá? Então a gente vai começar a construir essa região aqui, né? Então eu vou começar a posicionar a minha tela no centro do manequim novamente, ok? Vou prender com os alfinetes até atingir essa altura aqui do meu manequim. Vou começar a ajustar essa região lateral novamente, igual a gente fez na região aqui da frente, ok? E vou prender, certo? Até a altura em que a gente vai começar a trabalhar o nosso franzido ou drapeado, tá? Então, ó, prendi até aqui e a gente não vai fazer marcação novamente desse lado, porque aí novamente a gente utiliza essa região, porque um lado precisa ser o espelho do outro, para quando eu for fazer correção, né? Quando a gente vai para a mesa fazer a correção do nosso molde, das marcações, aí a gente espelha esse lado aqui, ó, e passa a nossa marcação. Então a gente só vai fazer a marcação do franzido e da mesma forma aqui em cima a gente vai fazer a marcação do franzido, porém desse lado, como eu já tenho a marcação por baixo, né, eu posso seguir essa mesma marcação. Desse outro lado eu não preciso, porque depois é só espelhar essa marcação, tá? Dúvidas podem estar deixando no ícone de perguntas que daqui a pouquinho eu tô respondendo vocês, ok? Desse lado, o nosso franzido já começa dessa altura. Então, ó, eu primeiro vou ajustar para a lateral. Já eliminei o que seria a pence aqui, né? Porque eu fiz esse ajuste. Como eu já tenho a marcação que vai ser de referência, eu já marco aqui nesse lado, ok? E aí a gente solta aqui essa região. Vou subir um pouco esse alfinete, ok? E aí a gente pode começar, aqui eu determinei que vai ser a partir dessa altura. E aí eu posso começar a fazer o nosso efeito, tá? Ó. Então a gente aqui vai fazer um movimento de pregas, ó. Construindo pequenas preguinhas, que aí, como eu disse, né, fica essa opção de ou fazer preguinhas ou fazer o franzido, né? Que aí você consegue atingir o mesmo resultado, né? Esse efeito, que ele pode ser feito através de pregas ou franzido, tá? O franzido, ele é um efeito mais tranquilo de se fazer, né? No sentido de montagem. Então, às vezes, a gente precisa pensar também nisso, né? Porque se eu fizer várias preguinhas, né? Eu vou precisar marcar a localização de cada uma delas, né? E assim por diante. Mas aí o franzido é mais interessante. Ok? Ó, então, eu vou fazer esse movimento aqui. Lembrando que aqui vai ser só uma simulação. Uma outra opção na mulagem
é vir já com a agulha e linha e fazer esse efeito com a agulha e linha, tá? Como aqui a gente... aqui eu estou fazendo com alfinete, mas aí quando vocês forem construir, uma opção pode ser também fazer com agulha e linha, tá? Na mulagem a gente tem essas duas possibilidades, tá? Então a gente vai fazendo essa simulação do efeito e aí a gente já vai começando a visualizar como que vai ficar também essa região. Ok? Dúvidas? Aqui eu vou soltar, né? Porque teve um probleminha. Gente, dúvidas, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando no ícone de perguntas. Que daqui a pouquinho... Posso fazer essa técnica na própria cliente? Pode, né? Geralmente a molagem a gente faz no manequim, mas para uma produção de um sob medida realmente, o ideal seria fazer direto no corpo da cliente ou da pessoa que você vai produzir o vestido, porque aí ele vai sair de acordo com o corpo dela, né? A gente faz no manequim e aí às vezes precisa de adaptações, né? Que também é um processo, mas o ideal mesmo é você fazer diretamente. Tá bom? Então, ó, vou fazendo esse efeito aqui que eu tô fazendo, vou prendendo, ok? E aí vou fazer esse efeito de um lado e do outro, ok? E vou ajustando a nossa tela e organizando a construção. Ok? Meus alfinetes já acabaram. Estou com poucos alfinetes no momento. Daí eu vou tirar aqui de outras regiões. Então, ó, terminando de fazer aqui o nosso efeito. O resto é questão de organização, de acordo com como a gente deseja que fique, né? Aqui. E aí a gente já começa a visualizar o efeito, né? Igual o que a gente tem no nosso modelo. Ok? Aqui nós vamos trabalhar marcando essa região, tá? Porque a gente tem por baixo a referência, né? E daqui para baixo a gente pode marcar também, tá? Aqui a gente vai fazer a marcação, fazendo esse formato, ó. Então, ó. E já vou aproveitar para eliminar também a margem dessa região, ok? Então, deixa eu eliminar já aqui essa margem. Podemos já eliminar também a margem na lateral, de um lado e do outro do que tiver sobrando aqui. Ó. Dúvidas até o momento? Deixa eu ver os comentários aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar no ícone de perguntas também, tá, gente? Deise Costura tá perguntando, tu é daqui de Pernambuco, né? Sou sim, sou pernambucano. Algumas pessoas já pensaram que eu era lá do sul, porque eu morei um tempo atrás no sul. Boa noite, gostaria de saber se você tem curso, mas eu sou pernambucano, sim.
Boa noite, gostaria de saber se você tem curso. Tem um curso sim, inclusive o ícone se encontra na bio, tá? Onde vocês conseguem acessar os detalhes do curso. É na Hotmart e possui muitas aulas gravadas, já vai mais de 120 aulas gravadas. Semanalmente a gente tem uma aula semanal ao vivo com todos os alunos para tirar dúvidas, aprender novos modelos e assim por diante. Quais tecidos você sugere que ficaria bom esse modelo? Rapaz, um Prada pode ficar legal. Um crepe Carol, eu acho que o Carol nem existe mais, eu acho que ele tá fora de linha, mas o crepe Vogue fica legal, porque são tecidos mais estruturados. Não lembro se o Armani ele é estruturado, eu acho que eu tô confundindo o Vogue com o Armani. Ahn, Todos esses eu acho que dá um bom efeito, tá? No mais, se precisar, você pode entretelar também, né? Para dar uma estrutura, com entretela sempre de malha, tá? Ahn, Vamos lá. Então, ó, aqui a gente pode colocar as informações como centro, frente, tá? Sentido do fio, vamos aproveitar a linha do sentido, a linha de centro para posicionar o sentido do fio e depois, se precisar, pode retraçar para alguma região. Vamos colocar que precisa cortar uma única vez, porque é uma construção assimétrica, né? Tem essa região inferior, interna e essa externa. E aqui a gente pode colocar as mesmas informações, tá? E aí a gente vai agora para a construção do nosso laço, tá? Mais alguma dúvida? Ó, a Miri está dando, a Karina está dando ideia aqui. Crepe Amanda daria. É uma opção, crepe Amanda, mas aí para as estruturas encorpadas, talvez, desculpem gente que eu tô com crise de rinite, meu nariz está coçando muito. Talvez as regiões encorpadas, aí você precisa entretelar para ajudar mais. Mas a Meire está dando ideia de crepe, cetim encorpado, cetim bucol. Isso, o bucol é uma ideia bem interessante, principalmente para essa questão da manga, tá? Então, fica essa dica, tá? Agora a gente vai construir o nosso laço, tá? E nesse modelo a gente não tem a questão do forro no laço, tá? Inclusive dá para ver na imagem que tem uma costurinha de borda, né? Uma barrinha, que aí a gente consegue interpretar que não tem o laço, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Ou não tem o forro, ó, aqui, ó. Eu confesso que eu preciso urgentemente comprar um tablet para não ficar levantando esse notebook e tudo mais. Mas a gente vai quebrando o galho, né? Como diz a história. Não temos o forro, né? E eu acharia até interessante trabalhar com forro porque você consegue entretelar, forrar e esconder esse forro, né? Mas aí como não geralmente esses vestidos assim, né? No caso desse, eu acredito que ele seja entretelado, porém não tem forro para esconder. Só entretelaram e fizeram a barrinha ali, né? Que aí são esses vestidos assim um pouco mais acessíveis, aquela coisa toda. Mas aí, pra gente fazer um acabamento legal, a gente faz o forro, entretela, faz o forro e deixa tudo bem organizadinho, tá? Então, eu tô aqui com a minha tela, tá? Para fazer a construção dessa região. Essa minha tela, ela atinge até a parte traseira e eu já deixo aqui uma folga para a gente construir o que seria a ideia da região aqui onde fica o nosso braço, tá? Lembrando que ah, Lembrando que no modelo a gente tem os dois lados, a manga levemente mais aberta, o que dá folga ali para o braço se movimentar tranquilamente, né? Então tem que ser pensado isso também. A estrutura dessas regiões, elas permitem, né, essa região ficar aqui sem precisar de alguma, como é que eu posso dizer?
sem precisar de pensar em alguma elasticidade ou algo do tipo, tá? Então, as minhas duas telas estão aqui, eu vou dobrar ao meio, tá? E vou utilizar dessa forma. Vou vincar aqui só para a gente encontrar um meinho. E esse meio vai ajudar a gente a distribuir metade para esse lado e metade para esse lado, tá? Por enquanto. Então, eu vou começar a posicionar minha tela aqui bem no ápice do busto, conforme está na região no nosso modelo. Então, ó, vou prender aqui, ó, bem nessa região onde está. E a gente vai soltar agora, porque a gente vai começar a trabalhar a partir dessa região. Então, eu vou vir aqui, ó, e já posso construir uma primeira prega conforme está no modelo para baixo, tá? As pregas, elas estão feitas para baixo. Isso é uma ideia importantíssima da gente observar, que as pregas são feitas com esse comportamento para baixo. Por quê? Porque se trata de uma manga. Se a gente fizer essas pregas para cima, com a movimentação, essas pregas elas podem ir se abrindo e se soltando, tá? Diferentemente de fazer elas para baixo. Quando a gente faz elas para baixo, a gente consegue manter elas mais fechadas, tá? Mas aí a gente utiliza também de truques internos para manter essas pregas aí fechadas como a gente precisa, né? Um desses truques, uma dessas ideias é fazer pontos invisíveis para prender essas regiões por dentro, tá? Então aqui a gente vai fazer as pregas, né? Então fiz uma primeira prega, dobrei uma bordinha aqui que seria margem de acabamento, e no nosso modelo a gente está tendo 3 pregas, né? Então, ó, vou aproveitar aqui o meu tecido para fazer essa última prega, tá? Então, eu posso também fazer as 3 já aqui, ó, de uma vez e posicionar, ok? Então, já estou aqui catando alfinetes dessas regiões, porque meus alfinetes já foram embora. Então, ó, eu já tenho o meu formato aqui basicamente construído. E se a gente observar, eu vou trazer aqui para a lateral. Nessa região a gente trabalha com o nosso braço, né? Quem tem o braço do manequim já posiciona aqui para verificar como que vai ficar o comportamento. Vamos continuar as pregas aqui para a região traseira, tá? Uma ideia também pode ser já fazer essas pregas na mesa, fazer todas elas e passar o ferro para manter a organização do formato dessas pregas, e aí só trazer para o manequim para fazer a construção, ok? Então, vou trazer aqui para o centro costas, como a gente tem no nosso modelo. Vou posicionar aqui. E já vou prender, já estou roubando aqui os alfinetes de outras regiões, né? Porque os meus alfinetes já acabaram. Então, centro costas, aqui a gente tem a nossa barrinha novamente, né? A nossa costurinha. E já vou prender aqui toda essa região. Ok? Estou vincando aqui, só para nossa margenzinha ficar. Aqui essa região, ela se encerra, tá? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma movimentação. Ok? O restante é só organização. Talvez aqui a gente precisasse deixar um pouco mais de folga, mas isso precisa ser visto com o braço, tá? Dúvidas? Estão conseguindo entender? Ok? Para o outro lado, a gente vai fazer a mesma movimentação que a gente fez desse lado, tá? Então, vou organizar aqui o primeiro vinco, fazer as nossas pregas, tá?
fazer essa movimentação das pregas, organizar elas. Ok. Então, tem 1, 2, 3 pregas e vou prendê-las aqui na região traseira, tá, gente? Então, eu vou ter essa mesma movimentação. Ok. Então, aqui, vamos prender. Ok, o restante é organização. Aqui a gente vai precisar dar alguns pontos nessa região. No caso, a gente vai prender toda essa região, mas a gente vai precisar dar alguns pontos internos aqui, ó. Próximo à cava, tá? Para prender toda essa estrutura. Do outro lado, a mesma coisa na região do busto. Precisa dar essas pregas para organizar, tá? Ok? Então, vou posicionar um alfinete aqui, só para a gente conseguir visualizar o formato. Ó, aqui a gente consegue fazer esse formato, que é o formato que a gente tem no nosso modelo. E o restante, organização e, se precisar, pontos manuais para manter a região, tá, gente? Então, aqui eu tenho uma outra parte. Para o centro aqui, a gente vai pegar um pequeno pedaço para fazer o fechamento dessa região do centro, tá? Então, estou aqui cortando um pedacinho para a gente fazer esse fechamento e, né, causar esse efeito de laço, né? Quando a gente tem essa regiãozinha aqui, fechando o nosso modelo. Ok? O restante vai ser mais uma questão de organização, tá? Onde a gente vai trabalhando com paciência, né? Vem, organiza o formato, prende manualmente com agulha e linha se precisar e assim por diante, tá? Abre mais se precisar e dá os pontos manuais. Aqui a gente vai fazer uma marcação dessas regiões, né? De onde vão ser as dobras. Coloco uma setinha como informação, indicando a direção da dobra de cada uma delas, tá? Ok? E marca internamente também, onde está o vinco de cada dobra. Ok? E essa vai ser a nossa estrutura e o nosso modelo. Aqui a gente vai precisar deixar um pouco mais de largura pela construção do nosso modelo. Vocês podem deixar uma tela um pouco mais larga. Tá? Mas o mais importante, né, a gente consegue absorver nessa aula, que é o processo de construção, as técnicas envolvidas, né, e o que a gente precisa para fazer a construção desse modelo, né, cada técnica, cada tela e cada passo para montar toda essa região. E por fim aqui, ó, marcar o molde dessa região que é o centro do nosso laço, ok?
E aí finalizamos a construção do nosso modelo. Só para não esquecer aqui, finalizando, a gente precisa marcar o centro costas. Dúvidas? Alguma dúvida? Gente, aqui essa região e essa região, preciso dizer para vocês que na minha construção ela não ficou tão folgada, né? Eu deixaria mais folgada essa região aqui, eu deixaria mais pontudo aqui assim para cá. E aqui também, né? É questão de deixar um pouco mais de folga e mais abertura. Tô vendo aqui alguns comentários. Só pra gente finalizar. Espera aí, tá? Tu acha que esse detalhe drapeado ficaria legal? Qual? Você fala dessa região, dessa estrutura ou desse detalhe aqui? Olá, Márcia, tudo bem? Márcia falando quanto tempo? Cadê você? Sumida. Qual tecido você indicaria? Então, a gente comentou alguns tecidos aqui, né? Eu acho que você entrou agora, né? Ou depois. Algum crepe encorpado, crepe Vogue, cetim bucol foi uma das opções comentadas. E no mais, se não for um tecido assim muito estruturado, você pode utilizar também a entretela de malha, né? Para dar um efeito mais o detalhe do busto. Sim, eu faria com as pregas, né? Esse efeito com as pregas, sim. Eu acho que fica interessante, né? No caso também aqui desse tecido, né? O algodão, ele não se comporta tanto como, por exemplo, esse tipo de tecido que está no modelo. Então a gente tá aqui com um efeito meio, sei lá, né? Mas aí o tecido que está no modelo, né, sendo entretelado bem direitinho, com um pouquinho de elastano vai te ajudar ainda mais a continuar nesse formato, a manter esse formato bem bonito. E as pregas também a ficarem bem bonitas. Então uma dica também é utilizar um tecido com um pouco de elastano, de elasticidade, para facilitar. Outra possibilidade, outra ideia também que vai te ajudar é fazer essa faixa no viés, né? Confesso que eu poderia ter feito essa faixa no viés e ela se comportaria melhor, né? Agora, lembrando dessa possibilidade. Então, fica essa dica de vocês fazerem no viés também. Cheguei atrasado, a aula vai ficar gravada, vai sim, porém eu nunca deixo a aula gravada. Olha, mais dicas. Ziberline também fica bem bonito e Shantung também fica bonito. Eu nunca deixo a aula gravada no Instagram, né? Eu salvo e jogo no YouTube. Então, daqui a pouco eu estou subindo no YouTube e aí vocês conseguem assistir através do YouTube, tá? Mas aí o Zibeline, uma dica para o Zibeline, quem for utilizar o Zibeline, vocês precisam utilizar ele no sentido do fio mesmo, né? Porque ele enviesado dá um trabalho muito grande, assim, é muito sofrido trabalhar ele no sentido enviesado para esse tipo de estrutura. Mas aí quando vocês entretelam a região, vocês conseguem dar uma travada no movimento, né? Utilizando a entretela de malha. Então, vocês conseguem dar uma travada no movimento e conseguem fazer essa construção também tranquilamente, tá? Eu posso fazer um molde no algodão cru e fazer o mesmo com o tecido no elastano? Pode. Se for um tecido que não tem muita elasticidade, você consegue fazer sim. Agora, se for um tecido que tem muita elasticidade, o meu conselho é você faz todo o vestido, né, conforme está aqui. E essa parte, por exemplo, a parte aqui que tem do drapeado, a parte do laço, né, dessa manga, deixa para fazer novamente não. Deixa para fazer quando você vestir no manequim e vier fazer com ele diretamente.
né? E quando é um tecido que tem muita diferença, por exemplo, do algodão para o tecido final, a gente sempre recomenda já fazer com o tecido final, né? E não fazer esse processo de fazer com o algodão e depois passar para o tecido. Mas só se tiver essa muita diferença. For um tecido que tem muita elasticidade, é uma diferença muito grande de comportamento. Se for um tecido que não tem elasticidade, muita elasticidade, tipo, não sei quanto por cento de elastano, 1, 2, no máximo, assim, pouca coisa, né? O que você veja na estrutura que ele não tem tanta essa elasticidade, porque às vezes tem essa variação, né? Tem pouco elastano, mas ele tem muita elasticidade por causa da sua estrutura. Então, quando você vê que ele não estica tanto, não tem nenhum problema. Agora, se você vê que tem muita diferença, né? Eu aconselho a fazer diretamente com o tecido. Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Para a gente finalizar, né? Chegamos ao fim da nossa construção do nosso modelo, né? O que eu acho interessante desse modelo... Ai, gente, eu fiquei aqui, ó. Fiquei, como é que se diz? Tem coisas que eu sou perfeccionista, aí eu fico incomodado, né? Porque aqui ele tá, no caso, levemente apertado, né? Ao invés de ter essa largura que tem aqui embaixo. Mas aí, quando vocês forem construir, vocês levantam essa observação de deixar também um pouco mais folgado nessa região. Então, gente, vamos finalizar. Qualquer dúvidas, boa noite, Chove da Madeira. Já estamos finalizando. Boa noite, Maria Eugênia, bem-vinda. Mas a aula vai ficar gravada, né? Vai ficar salva e vou lançar lá no YouTube e comunicar através dos stories que a aula está disponível. Então, desejo uma ótima noite a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos numa próxima aula, tá bom? Boa noite e tchau, tchau a todos.